Jeremias foi um profeta chamado por Deus em meados dos anos 626 a.C. Nesse período, o povo de Deus ele passava por um grande deserto, e não apenas deserto no sentido de que eles moravam em terras áridas. A idolatria estava em alta e o povo a cada dia se afastava mais do Senhor. O povo a cada dia rejeitava aquele que chamou, rejeitava aquele que os salvou, e eles se entregavam a ídolos, como nós lemos aqui. Então Deus levanta Jeremias, e graças a Deus pela vida dos profetas. Posso ouvir um amém ou não? Graças a Deus. Você sabe o que quer dizer a palavra profecia no original? É proclamar, proclamação. Quando eu prego a palavra, eu profetizo. Quando eu anuncio a palavra de Deus, eu profetizo a palavra de Deus. Graças a Deus aos profetas, aqueles homens que sempre têm uma palavra de Deus. Jeremias era um desses homens. Ele sempre estava diante da face de Deus, ele sempre estava diante daquele que o chamou. Jeremias, assim como vários homens da Bíblia, tentou no início do seu ministério, no início do seu chamado, se afastar do seu chamado. Ele tentou dar desculpas de todo jeito. Não é assim que a gente faz às vezes? A gente não dá tanta desculpa. O pastor falou, irmãos, a gente vive falando, todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento para ser usado para a glória de Deus, mas sempre tem aquele irmão que fala, Deus me livre. Eu, por exemplo, eu vejo o Jefferson e os irmãos cantando aqui, eu falo, não, Senhor, não é para mim, não é. Lá na igreja eu só canto porque não tem mais ninguém que canta, irmão, não tem mais ninguém que toca. Mas é só por isso, eu estou orando, Senhor, manda alguém, manda alguém. Agora, a gente costuma dar muita desculpa, que a gente, eu sou fraco, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, como se só tivesse esses ministérios, não é? Cantar e pregar, como se um ministério, um serviço ao Senhor fosse só isso. Então Jeremias no início ele dá várias desculpas ao Senhor, dizendo que ele é pequeno, dizendo que ele não pode, mas Deus o chama, Deus o escolhe. De Jeremias, aonde eu mandar você, você irá. Deus é soberano sobre a escolha de Jeremias. Jeremias por ele mesmo diria, Senhor, quer saber, eu acho que isso não é para mim. Mas Deus, quando escolhe alguém, Ele move o coração desse alguém, até esse alguém ter a plena convicção de que o chamado dele é aquele. E ele faz isso com Jeremias. Ele chama Jeremias. Jeremias agora é convicto. Aqueles homens que têm uma palavra de Deus são os profetas. Depois do Senhor dizer a Jeremias que ele escolheu desde o ventre da sua mãe, depois de ele encher o seu servo com a convicção e a coragem de falar a palavra, de transmitir a verdade. Jeremias não era daqueles profetas que as pessoas gostam de ouvir. Jeremias não era daqueles profetas que falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Jeremias não era daqueles profetas que negociava a mensagem da verdade. Jeremias não é daqueles profetas que quando o povo reclama diz, não prega sobre isso que as pessoas vão sair da igreja. Não, Jeremias não mudava a mensagem, ele permanecia fiel. E esse é um profeta de Deus. Jeremias recebeu o chamado para anunciar a verdade, para anunciar a palavra de Deus. Esse é o chamado de toda a igreja. Você sabia disso? Esse é o chamado para todos nós. Não é apenas pregação, não é apenas púlpito, pregação não é apenas pastorado, pregação não é apenas para o evangelista, para o obreiro. Pregação é para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Nós devemos falar do Senhor, nós devemos falar das maravilhas daquele que nos chamou. Então, depois de o Senhor falar com Jeremias, dizer que o escolheu, de encher ele com convicção e coragem, ele começa a dizer ao profeta o que ele haveria de falar. Ele começa a revelar para Jeremias a mensagem que ele deveria proclamar àquele povo que andava distante de Deus, aquele povo que estava adorando falsos deuses, estava adorando ídolos. E nós estamos lendo a Bíblia toda lá na igreja, e é muito interessante
É muito interessante quando nós passamos pelo Êxodo, alguns irmãos ficam com raiva. Alguns irmãos vieram falar comigo e ficaram com raiva. Falaram: como assim, pastor? Aquele povo fez um bezerro de ouro, depois de tudo que Deus fez, depois de tudo que Deus fez para eles, tirou eles do Egito, e eles criaram um bezerro de ouro. Como assim? Que povo é esse? Mas a realidade é que esse povo não é tão diferente de nós. Esse povo não é tão diferente da igreja. Muitos e muitas igrejas hoje em dia adoram ídolos. Deus já saiu de lá faz tempo. A glória de Deus já saiu de lá faz tempo. Tudo que eles adoram são homens, tudo que eles adoram são bezerros de ouro. Então nós não estamos tão distantes. Por isso que nós devemos tomar o cuidado de permanecermos fiéis ao Senhor, de permanecermos fiéis à verdade de Deus. Deus escolhe Oséias como profeta também e diz: Oséias, você vai e tome uma prostituta, Oséias, como sua esposa. Sabe o que vai acontecer, Oséias? Ela vai trair você, Oséias. E aí você perdoa ela, e ela vai ter filhos, Oséias, e você perdoa ela, e ela vai trair você de novo, Oséias, e você perdoa ela. A questão aqui não é o casamento. A questão aqui não é o casamento. Deus fala: Oséias, da mesma forma o meu povo tem feito comigo. Da mesma forma, eu amei o meu povo, chamei eles para perto de mim, atraí eles para perto de mim, mas eles não cessam de me trair com outros deuses. Eles não cessam de me trair com ídolos baratos. E hoje parece que nós estamos tão confortáveis. Nós estamos muito confortáveis, porque a igreja de antigamente parece que nem cadeira tinha direito. Como que a igreja primitiva começou? Não havia conforto, não havia uma sala bonita como essa, um salão bonito como esse, não havia esse som maravilhoso que até faz eco, não havia nada disso, não havia esses aparatos, mas Deus estava lá, a presença de Deus estava lá. E o que será que falta a nós? Será que nós estamos cometendo tal pecado? Será que nós estamos cometendo tal pecado de trocar Jesus pelas coisas? De trocar Jesus pelas coisas banais, pelas coisas pequenas? Mas tudo que nós colocamos no lugar de Jesus é idolatria. Tudo aquilo. A gente é de uma época que os cristãos, antigamente parece que isso até mudou. Antigamente os cristãos diziam assim: adorar estátuas é pecado. E aí os mesmos cristãos colocavam umas faixas de cantor gospel na cabeça e ficava gritando que nem doido no show, gritando que nem doido. Eu nunca fui nesses lugares, eu sempre tive asco desses lugares. Mas uma vez eu passei, eu estava de ônibus e eu desci para ver, estava uma multidão assim, e eu parei atrás de uma multidão e eu ouvia o grito das pessoas. Elas gritavam o nome do cantor tão alto, mas tão alto, que parecia aqueles cara que grita quando está assistindo jogo de futebol. Posso ouvir um amém, irmão? Quantos gostam de futebol aqui? Não é problema você gostar de futebol. Tem uns irmãos que já oraram: não gosto não. Não é problema você gostar de futebol. Mas você já reparou como as pessoas são entusiasmadas para o futebol? Você já parou para perceber como você grita, e se a sua esposa entrar na frente, você dá uma prastada na cara, se ela não passar agachada. O meu pai, eu cresci vendo o meu pai batendo, o meu guarda-roupa, ele era assim, ó. De tanto meu pai bater, que ele sentava do lado do guarda-roupa e ficava assistindo ainda o São Paulo. Tá explicado, né, irmão? Já a gente não anda bem. Então, estava ali, meu pai sentava do lado do guarda-roupa e quando o cara errava o gol, ele tal no guarda-roupa, e cada vez o guarda-roupa ia mais para lá e voltava assim. Nós somos entusiasmados para futebol. Deixa eu te dizer uma coisa séria. O futebol no Brasil é um ídolo, é um Deus.
é um Deus. E eu não estou dizendo que você não deve torcer. Inclusive, se fizer um churrasco, me chame. Amém? Não estou dizendo que você não deve torcer. Mas se nós pararmos para perceber, algumas pessoas têm mais entusiasmo quando está diante de um jogo de futebol, mas quando chega na igreja é sempre aquela coisa, aquela adoração vazia, aquele resto de tempo. Eu vou dar 2 horas do meu dia para Jesus, e eu acho que isso é suficiente. Chega, Jesus. Chega que hoje tem jogo, chega que hoje tem futebol, chega que hoje tem conversa com não sei quem. Nós temos mais entusiasmo para as coisas do mundo do que diante de Deus. Essa é a verdade. Nós gritamos quando o nosso time faz gol, mas quando nós chegamos diante da igreja, nós ficamos em silêncio. Nós ficamos em silêncio diante dele. Eu estava, irmãos, orando ali enquanto os irmãos estavam adorando, e eu falava: Senhor, me ajuda. Eu não quero passar vergonha, mas a minha vontade era gritar. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és santo. Se nós perdemos essa experiência, se nós perdemos de vista que Deus é vivo, que Deus está nesse lugar, que Deus é digno de ser adorado, para onde nós vamos? Quando nós falamos tem reunião de oração, o que acontece? Todo mundo some. A gente vive na época que tudo é rápido. Os smartphones estão aí para comprovar. A informação é rápida, tudo é rápido. A gente quer comer rápido, passa no iFood, é delivery, a gente quer tudo rápido. Mas adoração requer tempo. Compromisso requer tempo, renúncia requer tempo, adoração diante de Deus requer tempo e entrega. É por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. É por isso que muitas pessoas desistem, simplesmente desistem. E eu quero perguntar uma coisa para você, com todo o amor, com todo o carinho que eu tenho por vocês, que eu tenho por vocês diante de Deus. Eu quero perguntar para você: você está satisfeito, meu irmão? Você está satisfeito com aquilo que você tem? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Você está satisfeito com o seu cristianismo, como o Rony estava dizendo aqui? Você está satisfeito? Há pouco tempo nós fizemos um estudo na igreja foi várias quartas-feiras, sobre alguns avivamentos que aconteceram na história e biblicamente também. E nós falávamos sobre isso, e eu olhava nos olhos dos irmãos e eu perguntei: vocês estão satisfeitos? E todos eles responderam: não. E essa é uma grande realidade da igreja brasileira. Alguns vêm aos cultos e adoram de boca. Alguns vêm aos cultos e adoram de palavras. Adoram cantando, isso é maravilhoso, mas o coração não está expressando a verdade da canção. E alguns falam assim: tudo bem, está tudo bem, é mais um culto, é só mais um culto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se você acredita nisso ou não, mas Deus te trouxe aqui para restaurar a sua vida. Deus te trouxe aqui, eu não estou dizendo que você não é um cristão. Eu não estou dizendo isso. Todo cristão passa por isso. Todo cristão passa por isso. Assim como alguém que mora perto de uma estação de trem, ela muda para essa casa que está perto de uma estação de trem, e a estação de trem, o barulho do trem passando vai incomodando ela, vai incomodando ela, vai incomodando ela. Dá 1 ano que ela está morando na casa e não incomoda mais ela. Não incomoda, sabe por quê? Ela se adaptou. Ela se conformou. E a geração que Jesus está chamando hoje é uma geração de inconformados. É uma geração que diz assim: não, eu não quero viver uma vida vazia. Eu não quero ser escravo do pecado. Eu não quero ser capacho do diabo. Eu não quero ver o diabo entrando e roubando a minha casa, roubando a minha família, roubando a minha intimidade com Deus. Deus está chamando uma geração de inconformados,
uma geração que não fala, que se aquele irmão tivesse aqui essa palavra para ele, mas irmãos que digam, essa é para mim, é comigo que Deus está falando. Será que você está satisfeito? Será que você não crê que Deus tem mais? Misericórdia, pastor, você não é um pastor reformado. Deus tem mais, o mais é Jesus. Deus tem mais. Deus tem mais. Alguém aqui mora numa casa em que tem uma torneira com água da rua? Quem mora? Você já percebeu que sempre falta, não é? Você abre lá, faz... Deixa eu te dizer uma coisa. A torneira do reino de Deus nunca vai cessar de jorrar água. Nunca. Nunca. A questão é se você está indo a Ele. A questão é se você está correndo para Ele ou se você está correndo dEle. O irmão me disse essa semana, pastor, eu quero vencer o pecado. Eu disse que bom, né? Todo cristão deveria ter esse sentimento. Mas como que você vai vencer o pecado? Ele, eu já vi que eu sou pecador. Eu falei, ok, bom começo. Então eu vou enfrentar esse pecado. Eu vou enfrentar esse pecado de frente. Eu vou bater de frente com esse pecado. Eu disse, está errado. Como que você luta contra o pecado? Esse é o problema. Esse é o problema. Se você entender isso hoje, irmão, a sua vida vai mudar. Esse é o problema. Porque algumas pessoas acham que lutar contra o pecado é sair na mão contra o pecado, é lutar com a própria força. Mas sabe como que nós vencemos e lutamos contra o pecado? Quando nós corremos para Deus. É assim que a gente vence o pecado. Antigamente a gente ouvia bastante, né? O jovem não quer saber de estar na igreja, não é? Quem já ouviu isso? Falava assim, jovem não quer saber de estar na igreja. Olha o tanto de jovem aqui. Quantos jovens estão aqui? Diz amém. Vocês é jovem, diz uhul. Você percebe que o cara está ficando velho quando ele fala isso, né? Será que nós estamos reformando as nossas vidas espirituais da mesma forma que nós reformamos o nosso guarda-roupa? A questão não é a roupa, a questão é o coração. A questão é aquilo que você tem dentro de você. E por que eu estou dizendo essas coisas? Porque, meu irmão, eu vou abrir meu coração para você. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado de ouvir as histórias de como Deus se moveu. Eu estou cansado de ouvir como Deus se moveu em 1904 no país de Gales. Eu estou cansado de ouvir como Deus se moveu no grande despertamento no século XVIII. Eu estou cansado de ouvir como Deus se moveu sim, na rua Azusa. Estou cansado. Eu quero saber o que Deus vai fazer hoje. E nós estamos orando nesse propósito. E eu quero incentivar você a, quando você sair da sua casa, você ir ao culto com essa perspectiva, com essa expectativa, dizendo, Senhor, pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje, pastor Jefferson. Pode ser hoje que Deus vai invadir esse lugar aqui. Pode ser hoje que a glória de Deus vai descer sobre nós e vai nos amassar na presença dEle. Pode ser hoje. Pode ser hoje que nem os sacerdotes, nem os levitas ficarão de pé na presença dEle. Pode ser hoje. Mas o que impede que isso aconteça? Dr. Leonard Ravenhill, ele dizia que o motivo de nós não vivemos um avivamento é porque nós estamos dispostos a viver sem um. Nós estamos dispostos, nós queremos outra coisa. Nós queremos sucesso ministerial, nós queremos sucesso profissional, nós queremos a casa do ano, nós queremos o carro do ano. A minha pergunta hoje para você é: você deseja Deus? Você deseja ser movido pela presença dEle? Você deseja ser transformado pela presença dEle? Você deseja que o seu coração seja transformado por Ele?
Vem nesse lugar. Vem nesse lugar, Senhor. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Senhor. Eu estou tão cansado também de pessoas que estão discutindo estratégias. Como isso cansa. Eu estou tão cansado de gente discutindo qual é a nova estratégia de crescimento da igreja. O que nós temos que fazer para a igreja crescer? É simples. Oremos. Adoremos ao Senhor. Nos entregamos ao Senhor. Oração, entrega. Então Deus escolhe Jeremias e traz ele. E a primeira coisa que Deus começa a falar com Jeremias é acerca de uma lembrança. As lembranças servem para que nunca venhamos esquecer um determinado evento em nossa vida que marcou positivamente ou negativamente. É para isso que servem as lembranças, é para isso. Quero que você creia que Ele vai transformar você hoje. Eu quero que você creia que a sua falha, esse pecado seu que você tem lutado para abandonar, você só vai conseguir se hoje se render diante dEle, se hoje dizer sim ao chamado dEle. Essa é uma reunião com Deus, esse é um encontro com Deus. Eu quero o Espírito de Deus sobre mim. Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo onde alguns pastores, ao entrar nas igrejas, as igrejas têm que receber eles de pé. Você já viu algo assim? Quando o pastor entra, os irmãos têm que ficar de pé para o pastor entrar. Nós temos mais reverência com homens falhos do que com Deus. Você tem duas escolhas hoje para fazer. A primeira é falar: esse José Ageu está muito emotivo. Eu acho que a música mexeu muito com ele. Eu acho que ele está falando de coisa que, sabe, não é assim tão bom, não é assim tão boa. Ou você tem a outra alternativa. Quer dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Eu quero isso para mim. Aleluia. Porque o melhor lugar para se estar é na presença dEle. Sabe quando a oração para você se torna prazerosa? Sabe quando a oração para você não se torna um peso, não se torna algo que, tenho que orar? Sabe quando? Quando você ama aquele a quem você ora. Você já passou tempo com alguém que você não é tão chegado? Não é constrangido? Não constrangimento? A pessoa chega perto de você e assim, a pessoa então, como anda a vida? Tá aí, né? Tá indo. E aí a pessoa, e como tá? E as coisas, você tá. Você não tem conversa, não é? Fica aquele clima chato. A mesma forma é a oração. Se você não ama aquele a quem você ora, você não vai querer passar tempo. Você vai dar desculpa. Você vai dizer: eu não quero, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas a oração se torna prazerosa quando nós amamos aquele a quem nós oramos. Porque você já viu a diferença que quando nós amamos alguém, não é verdade? Sim ou não? Quando você conversa com alguém que você ama, sabe o que acontece? A hora passa e você não vê. É ou não é? Eu amo a sua presença, é por isso que eu amo falar com você. Se eu amo a presença dele, eu amo falar com ele, amo estar com ele, amo trabalhar com ele, amo fazer a obra com ele, amo ele. Se eu amo ele, eu amo o meu próximo, eu amo o meu pastor, eu amo os meus irmãos, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo. Se eu estou com ele, a minha vida é afetada diretamente por esse amor.